Irmão, eu quero usar um fato, uma experiência, né? Isso seria assim um alerta para você, seria uma fonte de cuidado. Ministério é um caminho muito estreito, é complicado. Você servir a luz, servir a Deus, num mundo de tantas trevas, e num mundo em que não entra pessoas dentro da igreja só pensando no bem. Dentro da igreja entra pessoas pensando no mal. Entra pessoas dentro da igreja pensando em destruir a igreja. Eu já vivi muitas experiências. Tem pessoas que se infiltram dentro das igrejas. Claro que não é fácil se infiltrar numa igreja como essa nossa, não é fácil, porque a ação de Deus aqui em nosso meio, ela é muito forte. Então é difícil uma pessoa conseguir simplesmente, né? Mas, ou seja, não é só uma questão da ação de Deus. Nós não somos robôs. E você viu que lá em Apocalipse, as cartas escritas às igrejas, Deus cobra a atitude de lideranças. Porque nós não somos robôs. Então, eu diria assim, Deus não vai fazer tudo. Por quê? Porque você é um ser vivo, com livre-arbítrio, com mente, abençoado por Ele, com entendimento dado por Ele, com compreensão da Escritura. Então Ele também vai esperar a sua atitude. Porque se Ele neutralizar a sua atitude e Ele fizer tudo, tá, que direito você tem a qualquer galardão? Que recompensa você tem? Quem vai dizer, aquele ali é um homem de Deus? Não, aquele ali é um inútil, Deus faz tudo por ele não faz nada. Não é assim? Então, você tem que entender que ministério, igreja, é lutar realmente contra as portas do inferno. É pressão de uma contra a outra. Se você permanece firme, a pressão da luz vai dissipar as trevas. Mas você tem uma batalha, você tem que entender que você tem uma guerra, como nós já ensinamos nesse lugar. Jesus não nos chamou à paz, Jesus nos chamou à guerra deste mundo. Né? Eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Durante décadas a igreja aí se iludiu com sombra e água fresca. Jesus é paz. Que Jesus é paz? Jesus é guerra. E a maior guerra de todos os tempos, uma guerra que dura 2000 anos de história. Então veja, observa aqui uma experiência que nós tivemos aqui, que todos tomaram conhecimento. Nós recebemos uma carta, né, que não foi entregue a nós, foi posta aonde temos acesso. Aquela velha carta, aquela história que eu tanto comentei, né, a pessoa escreveu dizendo, pastor, tive visão, tinha um anjo com umas placas do lado da sua esposa. Uma placa dizia, Deus está fortificando alguém dessa igreja para auxiliar sua esposa. Outra placa dizia, essa pessoa vai ser revelada a vocês através de um sonho. Aí a pessoa escreve aqui, né? Já não é placa, ela diz, prestar atenção em todos os sonhos que chegar no ministério. A pessoa que contar que teve um sonho envolvendo 3 palavras-chave, essa será a pessoa. Aí já não foi placa, já foi a pessoa que escreveu isso e disse que seria assim, né? 3 palavras, essa será a pessoa. As palavras-chave são escada, criança e 21. O anjo mostrou outra placa que dizia, atenção, se a criança mencionada no sonho faz parte do ministério. Tudo isso vai ser nesse mês, e esta tal pessoa não poderá dizer não ao chamado, e também será a sua última chance ministerial. Pastor, o anjo continuou mostrando placas e placas, e eu falei no final, vou contar para o pastor. E ele levantou uma placa bem rápido, dizendo, não, escreve. E falei, não tenho caneta aqui. Ele levantou outra placa, dizendo, escreve na mente. Pastor, um grupo de pessoas vai se levantar contra a sua esposa,
Tem uma pessoa que saiu da igreja na última rebelião, que vai se juntar com essas pessoas para botar sua esposa para fora da igreja, e já estão planejando isso para quando o Senhor for preso. Estão até fazendo reunião, e essa pessoa que saiu disse que saiu, mas sua esposa vai sair também. Este anjo, pastor, passou com várias placas alertando a igreja que só vai ficar nesta igreja quem ficar do lado de sua esposa. Pastor, quando cheguei da igreja, fui rápido escrever tudo isso. Me ajoelhei para orar e ali mesmo dormi. Dormi e sonhei que eu chegava na igreja e o Senhor não estava lá. E a maioria dos irmãos e irmãs estavam brigando com sua esposa. E somente 12 pessoas estavam lá do lado dela. Bem, essa foi a tal carta que nós recebemos, como alguém dizendo que visões e tal, etc. Tá. E tem o tal do sonho da palavra-chave, escada, criança 21. Aí o anjo alerta de novo que essa criança mencionada no sonho tem que ser uma criança também que faz parte do ministério. Resultado, conclusão moral da história. Depois alguém veio e contou o sonho, né? Alguém contou um sonho. E no sonho se falava de escada, se falava de criança e se falava de 21. Então até aí, o que nós temos? Temos uma perfeição. Uma perfeição aparente. Porque aqui não tem nada de Deus. Aqui não tem absolutamente nada de Deus. Porque se tem uma coisa que nós não temos, são coisas escondidas no ministério onde nos manda ser transparente e a palavra sim, sim, não, não, e assumirmos o que falamos. Profeta escondido para mim não é profeta. É pilantra, é qualquer outra coisa. Mas profeta não. Profeta mostra a cara e diz, assim diz o Senhor. Isso é profeta. Agora, profeta escondido, meu irmão, não reconheço profeta escondido. Tá? Essa já é uma experiência que eu tenho. Automaticamente, Deus não poderia usar isso, sabendo que Ele já me ensinou diferente. Amém? Deus não é Deus de confusão. Aí vem alguém e me conta o sonho. Tá bem, alguém contou um sonho, e lá nesse sonho tinha várias coisas, dentre tantas histórias que se conta, tinha também números, e tinha escada, e tinha criança, e não lembro mais o que mais tinha nessa história toda. Aí tá. Então quer dizer, tem a profecia, tem tudo bonitinho, aí eu vou lá e executo. Se bem que executar, não tem nada para executar. Eu não identifico nem nada o que executar, mas aqui espera-se uma execução, ou seja, vai haver uma prisão e Deus está levantando alguém que vai auxiliar a minha esposa. Tem todo um cenário. Então, automaticamente, nós temos que trazer alguém para estar dentro da nossa casa, para conviver conosco, etc, etc. É mais ou menos o que eu entendo do que é escrito nessa suposta profecia. Isso envolve tanta coisa, irmão. Mas tanta coisa. Você acha que Deus, por exemplo, vai me mandar fazer alguma coisa com relação a alguém, se ele não tiver gerado de mim para com esse alguém e vice-versa, algum conceito? Você acha que eu pego simplesmente, entre aspas, o qualquer, para você entender, qualquer pessoa, e é como se pudéssemos fazer qualquer coisa? Não, eu aprendi na Escritura também que as coisas são bem organizadas por Deus. Quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras, foi para o monte lá da Transfiguração, ele não levou todo mundo. Ele discriminou os discípulos? Não, ele não discriminou. Ele tinha uma obra a realizar. Depois nós vemos que todos os discípulos foram uma tremenda de uma glória. Mas Jesus, quando foi para o Monte da Transfiguração, levou quem? Pedro, Tiago e João. Jesus, quando foi entrar na casa daquela menina, que foi ressuscitar aquela menina, ele não levou todos os discípulos.
Ele levou Pedro, Tiago e João. Então, esse negócio, nós não somos movidos por profecias, como essa profecia está tentando me mover. Está tentando me levar à atitude. Não. O próprio apóstolo Paulo escreve dizendo que a profecia é o quê? A profecia é um sinal. A profecia não é o fundamento, ela é o sinal. Você já tem o fundamento na tua intimidade com Deus, nas coisas que Deus realiza. Entra uma profecia, entra um sonho como uma pitada de sal. Aquilo é um sinal. Você diz assim, epa, é a hora. Mas você já recebeu a revelação no teu espírito, vem um sonho, uma visão, uma profecia, e você diz, é a hora. Eu estava olhando, antes de fazermos essa construção, que era até aí, eu olhava da janela e dizia assim, poxa, tem um espaço aqui. Mas se tem uma coisa que eu não queria mexer era com obra, é desgastante demais mexer com obra. E o Espírito Santo colocou no meu espírito, aqui vai ter uma obra. Então, eu já tenho o fundamento. Eu já sabia que ia ter uma obra. Quando começou, veio o irmão Alex, veio outros irmãos. Pastor, eu vim aqui e era tudo de vidro. E eu ficava só rindo, porque já era o projeto que estava no meu espírito. Então aquilo era apenas um sinal. Eu não ia me mover fundamentado naquilo. Eu já estou fundamentado em outra coisa. A profecia, o sonho, a visão entra como um sinal. Aí veio outro irmão, pastor, que eu vi umas colunas, pastor, que eu via um prédio, pastor, que eu via um prédio de 4 andares, pastor, que eu não sei o que eu não tinha falado nada para ninguém dessas intenções. Então aquilo entrou para mim como um sinal. Chegou uma hora que eu disse, vamos fazer. Botei o meu cansaço de lado, eu sabia que eu ia sofrer e sofri muito, mas eu sofri muito nessa aula. Sofri muito. Mas por Jesus, eu faria tudo de novo. Mas eu sofri. Sofri muito, irmão, sofri muito. Em vários aspectos, você nem imagina, sofri muito. Né? Físico, psíquico, rapaz, foi muita coisa. Resultado, realizamos a obra conforme profecias apontavam, mas não como base, e sim como sinal, como diz o apóstolo Paulo, que as profecias são sinais para os fiéis. Eu não me movo por profecia. Ninguém vai chegar para aqui e vai dizer, pastor, eu estou vendo isso, pastor, que eu tive aquele sonho, e eu não vou fazer nada, meu irmão. Eu vou pegar o sonho, a visão e a profecia e vou lá para o meu canto. Se Jesus não falar comigo, meu irmão, simplesmente eu vou acreditar que ele não falou contigo e acabou a história. Não interessa, por mais mirabolante que seja. Sabe por que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus? Não foi porque Paulo, Pedro, Tiago e João escreveram, é porque Jesus falou comigo que ele escreveu. A Bíblia não é a palavra de Deus para mim porque Mateus escreveu o Evangelho. Não é isso. Foi porque eu fui para o meu canto e Deus me mostrou que a Bíblia é a sua palavra, é a sua regra, é o seu livro. Então, outra coisa, como é que eu vou acreditar numa coisa dessa? E se a pessoa que conta o sonho, pensamentos que podem surgir na nossa cabeça, por aí você vê que não é Deus agindo, não é Deus operando. Como é que eu posso acreditar? Se eu posso ter o pensamento de que a pessoa que conta o sonho é a mesma que escreveu a carta. Eu posso ter esse pensamento. Deus tem que eliminar esse pensamento. Deus tem que me convencer o contrário. Porque o meu zelo é pela verdade, pela obra do Senhor. Se o Senhor vier com um negócio meio barro, meio tijolo, um negócio oscilante para o meu lado, mesmo que venha de Deus, meu irmão. Se não vier com coisas definidas, como eu sei que é o caráter de Deus, eu não vou me verter, não vou me inclinar. Então, quando Deus fala comigo, Ele fala bem claro, porque eu não posso tomar decisões erradas. Se eu tomar decisões erradas, eu destruo a minha vida e a vida de milhões de pessoas que estão vindo depois de mim. Então, comigo Deus fala muito claramente. Então, aqui está algo que para mim é uma invenção. Deus nunca falou. Lógico, quando eu peguei isso, qual a minha primeira atitude quando eu peguei isso? Fui orar, meu irmão. Não tenha dúvida, eu fui orar. Fui orar.
Aí você lembra que depois eu falei, irmão, pessoa que escreveu isso aqui, vem falar comigo. Até hoje não veio. Aí a pessoa escreveu, pastor, eu queria ir falar contigo, mas o anjo me mostrava outra placa dizendo para mim não ir, e mostrou placa mostrando pessoas que já saíram da igreja em cadeira de roda, e tá, e o Espírito Santo está me dizendo, manda a pessoa vir falar, e ela está dizendo que está vendo o anjo dizendo para ela não vir. Eu tinha que botar um nariz de palhaço aqui. Né? Irmão, aí, enfim, o que eu quero alertar você? Meu irmão, tenha cuidado. Dentro da igreja tem gente querendo se sobressair porque vê que o teu ministério é glorioso, é tremendo, e eles querem destaque na frente da tua igreja para aparecer para os outros. Ainda mais, quanto mais firme você for um dia à frente do teu ministério, tanto mais pessoas vão querer estar do seu lado. Os orgulhosos, os prepotentes, os que gostam de aparecer. Tanto mais, quanto mais você crescer, tanto mais gente que quer aparecer pode querer estar do teu lado. Tem aqueles, graças a Deus, que vão querer estar ao seu lado para somar contigo, para te ajudar, para trabalhar, para fazer a obra. Mas tem aqueles que estão ali para se gloriar sobre as obras que Deus tem realizado na tua mão e nas tuas vidas, na tua vida e nas tuas mãos. Então, irmão, eu quero apenas relembrar isso aqui, não sei até quando essa história vai, né? Eu quero relembrar isso como um alerta para você, como um aviso para você, entende? Se amanhã depois eu fizesse algo fundamentado nisso, aí eu viesse a ter um monte de problemas, aí eu ia clamar ao Senhor, o que ele ia dizer para mim? Não te mandei fazer isso, resolve agora o teu problema. Não atentei para esse sonho, não atentei para as visões, desprezei tudo e vi a minha vida decolando que nem foguete. Não precisei de nada disso aqui. Entendeu, meu irmão? Deus não opera com dúvidas. Quando ele se manifestou para Moisés, ele diz, eu sou o Senhor. Mas qual é o teu nome? Eu sou o que sou. Vai lá, Faraó, e assim diz. Mas que sinal? O sinal está aí na tua mão. Tu quer sinal? Está aí na tua mão. Deus é preciso, meu irmão. Quando alguém começar, olha, estou com os mistérios aí para te entregar, tu diz assim, vai para o inferno, seu desgraçado. Leva os teus mistérios para a tua cova, para a tua sepultura. Homem de Deus não faz rodeio, meu irmão. Homem de Deus abre a boca e entrega o que tem da parte do Senhor para entregar. Homem de Deus mostra a cara. Homem, mulher de Deus mostra a cara. Tá, meu irmão? Geração Jesus Cristo é um povo que vai fazer diferença. E o meu alerta fica aí para você, meu irmão. Meu alerta fica para você. Nem todo mundo que vai entrar um dia, você vai estar dirigindo uma igreja, eu acredito nisso, sei lá se eu estou entendendo os projetos de Deus, como vai ser. Eu espero que todo mundo aqui vire pastor. Pastor da Voz da Restauração. Esse é o que eu espero. E um dia você vai estar, meu irmão, quando as pessoas veem que Deus está na tua vida, que está te dando a palavra, que está te dando a graça e a unção, irmão, cuidado. Porque é aí que as pessoas vão querer colar contigo. Porque vão achar que poderão receber o brilho da glória de Deus que está em ti. Mas isso ninguém recebe, isso é individual. Agora, cuidado. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado, são experiências de vida que eu estou passando para você. Quando nós estamos, seja qualquer situação, em destaque, e tem pessoas soberbas, tem pessoas orgulhosas, tem pessoas, né, irmão, que às vezes atravessam uma vida inteira de igreja e você não vê nada na vida da pessoa. Está sempre no vermelho, está sempre na dificuldade, está sempre no nada, e ela mesmo vai se torturando com aquilo e daqui a pouco ela quer um destaque. Qual o melhor destaque se não aparecer na frente da igreja? Qual o melhor destaque se não muitas vezes, para alguns loucos, né, eu não vejo destaque nenhum nisso, mas muita gente vê, dizer, eu estou dentro da casa do pastor. Pode até entrar na casa do pastor, meu irmão, quero ver passar na porta do reino dos céus.
A diferença é muito grande. Eu conheço o pastor, tá? Tu conhece Jesus? Eu ando com o pastor. Ah, teve um aqui que fez isso. Teve um camarada aqui da igreja que nós saímos, aí compramos um cacho de banana no meio do caminho. Lá na Serra de Petrópolis, Teresópolis, aquelas bananas bonitas, aquelas bananas miudinhas, uma delícia, compramos. Aí tiramos uma foto, estava passeando. Pronto. O camarada pegou a foto e saiu mostrando para vários irmãos. Aqui, ó, eu saí com o pastor. E tem mais, começou a falar mal de mim e da minha esposa. E o que eu estou falando é verdade, porque olha aqui, ó, eu saí com o pastor. Caramba, hoje o cara está numa miséria, numa desgraça que nem gosto não faz. E eu continuo aqui. Continuo aqui com espaço, daqui a pouco outros também vão sair comigo. Irmão, não esquece que andar com o pastor é fácil. O negócio é andar com Jesus. Isso é que faz diferença. Amém? Então, meu irmão, mais uma vez, isso aqui é para te alertar, né? Está guardado lá, vai ficar guardado as 7 chaves. Isso aqui é para te alertar, que não vai se guiar por profecia. Profeta que escreve carta, não é profeta. Profeta que escreve carta não é profeta não, meu irmão. Profeta tem que escrever carta e assinar embaixo, sou Jeremias, filho de Ilquias. Esse é profeta. Quando Baruque leu lá no templo, na situação, o homem perguntou, essas palavras são de Jeremias? São, essas palavras são de Jeremias. É assim, homem de Deus, coisa de Deus, é limpa e cristalina, é preto no branco, é que nem jogo do bicho, vale o escrito. Tá, meu irmão? Se até lá com o diabo vale o escrito, bonitinho, preto no branco, tudo normalzinho, dentro da igreja as pessoas estão querendo brincar. Pastor, que eu vi um anjo, eu ia falar com o senhor, eu vi o anjo, e o anjo me disse para não ir. Ué, mas o anjo então já está maior que o Espírito de Deus, né? O anjo já está dando ordem dentro de igreja, né, irmão? Anjo está dando ordem dentro de igreja. Eu sou burro, eu tenho que usar um nariz, para certas pessoas, um nariz vermelho. Você não vê que anjo não dá ordem dentro de igreja? Eu sou palhaço? São 30 anos de evangelho fazendo o quê? Tomando cerveja na cantina da igreja. Sou palhaço. A pessoa entra num lugar desse, escuta o que escuta, vê um cara louco que não respeita magistrado, delegado, nem traficante, e vem com gracinha que o anjo me deu ordem. Desde quando o anjo dá ordem para alguém, meu irmão? Desde quando o anjo diz o que uma pessoa vai fazer ou não vai fazer? Desde quando, meu irmão? O anjo só pode dizer quando ele fala em nome do Senhor. E aqui a pessoa foi muito clara, o anjo não falou em nome do Senhor. Falsas visões, conversinhas. E você vai me perguntar assim, pastor, quem é essa pessoa? Eu te digo, não se preocupa não, porque eu sei. Tá, mesmo? Aí depois quando a gente vê sofrendo, sendo pisados, humilhados, alguém diz assim, pastor, você não vai visitar não? Eu não. Aquela igreja, o pastor não tem amor, é mesmo? Então vai você mostrar o teu amor, vai lá. Amém, meu? Essa é a realidade dos fatos. Então fica esse alerta para você. Que horas tem? Meu relógio particular apagou, estou vendo nada. Hã? 9h10. Amém. Nós vamos ficar por aqui, exceto se alguém tiver alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Não? Tem pergunta? Não, aquele comentário já foi bastante que foi comentado. Um sonho? Então conte para nós. José continua sonhando por aí. É do Raimundo Tomás. Ele diz assim, pastor, eu tive um sonho há 2 anos atrás em que eu me aparecia dentro de um carro de transporte de passageiros, em que o líder acionava a função do turbo, e eu não sabia aquela função.
Até naquele momento não tinha conhecimento do turbo. As pessoas que estavam comigo dentro do veículo estavam tranquilamente sentadinhos sem nenhuma preocupação, mas para mim era completamente novidade. Havia momento que o motorista ou o líder acionava o turbo e eu me estremecia de medo. Nesse sonho existia uma chapa que nos separava do líder, isto é, nós que éramos transportados ficávamos por detrás do líder e víamos o líder lá sozinho dirigindo o veículo, e eu fazia algumas perguntas para o líder, perguntando e dizendo qual era a função do turbo e por que ele acionava aquela função. Isto tudo porque eu não conhecia aquela função, e existia momento que o motorista acionava, e naquele momento se registrava uma determinada adrenalina. E o motorista dizia que aquela função era para multiplicar a velocidade do veículo. Quanto tempo? 2 anos que ele teve sonho? 2 anos. Eu não sei se isso aí tem a ver com o contato dele com o ministério, né? Se foi uma época. Nós sabemos que o veículo, né? Como comentamos, pode estar representando um ministério. E isso pode ser realmente um retrato. Enquanto falava aqui, ia passando na minha cabeça o que acontece normalmente com as pessoas. As pessoas estão, de certa forma, dentro do conceito do Evangelho. Mas a Voz da Restauração é um turbo que faz uma diferença muito grande. E muita gente, como ele usa a expressão, e eu vi perfeito, se assusta. Muita gente, quando ouve a Voz da Restauração, primeiro se assusta, primeiro estremece, primeiro diz, eu não quero, para depois, com mais calma, com a misericórdia do Espírito Santo que vai lá tratando, a pessoa dizer, não, essa é a verdade, eu quero sim. Né? Muitos casos são assim. Eu acredito que isso aí é bem um retrato do ministério, de pessoas já evangélicas, porque esse é o chamado da restauração, pessoas evangélicas que são chamadas para dentro deste veículo que é o ministério, mas quando elas veem as turbinadas que o ministério dá, os impulsos que ele sofre, realmente elas se atemorizam e estremecem. Mas a visão que nós temos é uma visão do Evangelho, mas vezes por outras são palavras tão violentas, tão secas, tão duras, que as pessoas se assustam. Eu acredito que isso é que esteja relacionado ao turbo, que é a voz da restauração, né? Eu acredito realmente nisso. Enquanto você ia contando, eu ia vendo fantasticamente como é que Deus, ele vai falando com as pessoas em tudo que é canto. Antes de eu começar a separar esses sonhos, que tem até relativamente pouco tempo, tinha muito sonho de alguns irmãos da Espanha, alguns inclusive que não estão mais em contato com o ministério, quer dizer, pelo menos nunca mais mandaram nada, nunca mais tiveram nenhum contato, nem por Facebook, não mandaram e-mail, enfim. E muitos irmãos lá da Espanha contaram sonhos muito incríveis com o ministério. Pastor, eu sonhava que você estava aqui dentro da minha casa, sentado no meu sofá, e abria a Bíblia e falava para mim, e pregava para mim. Outros, pastor, eu sonhava que você estava aqui dentro da minha casa me ensinando a tocar violão. Coisa lá da Espanha, pessoas que não sei se um dia a gente vai chegar a olhar um no rosto do outro e a pessoa sonhar comigo dentro da sua casa. Outros visões. Então, esse é o chamado do ministério, mas algumas pessoas se assustam muito com certas coisas que são ditas, e são aqueles que muitas vezes se perdem, porque saem daqui dizendo assim, não é tudo que o pastor fala que está certo, não. O que é esse não é tudo? Justamente essas turbinadas. Tem algumas coisas que eu falo que escandaliza muita gente. O pastor fala mal das igrejas. Isso é uma coisa que escandaliza muita gente, dizer que eu falo mal das igrejas. Eu já questionei tanta gente, me diz, não, mas qual igreja você fala mal? Qual igreja eu falo mal?
E a pessoa, não, mas eu ouvi uma pregação você falando da Universal. Eu falei, tá, mas isso é igreja para você? Uma rosa ungida, um sal ungido, uma água que veio do Jordão, essas mentiras todas, passa no túmulo de Lázaro, o corredor de sal, isso é igreja para você? Isso é evangelho? Então muita gente se assusta com isso, quando eu digo dos pastores que estão na maçonaria, estão as igrejas envolvidas com a política, que viraram palco de Satanás, isso assusta. E como assusta? E essa é a turbinada do evangelho nessa última era, chamada voz da restauração. Eu não prego simplesmente a visão do evangelho que ficou para trás. Pregamos muitas coisas do que já era conhecimento antigo, mas pregamos algumas coisas que ninguém nunca pregou. Essa turbinada, isso assusta muito. Eu reconheço, aqui mesmo na igreja tem pessoas que, quando o marido veio para cá, a briga dentro da casa foi terrível. Foi terrível a ponto de chegar no limiar da separação. E hoje, as mulheres estão aí. Algumas vieram. Mas no começo, era uma briga, meu irmão, uma briga terrível. E o marido vinha conversar comigo, e eu apenas dizia o seguinte, meu irmão, se tiver que separar, separa. Mas não perde Jesus. É a voz da restauração, é o caminho mesmo, fica com ela, mulher, tu arranja outra depois. Mas se você perder Jesus, você não acha outra depois nunca mais. E ali, entregou na mão de Deus, e hoje, algumas esposas estão aí, outras não, e não virão, outras não estão e não virão. Então essas turbinadas, essas palavras violentas, que impulsionam a visão ministerial, isso assusta, e eu sei que assusta. E nós damos tempo para que as pessoas se recobrem de certas palavras. Nós sabemos que é violento. Foi violento até comigo, que recebi o ministério. Eu ficava tonto. Deus, é para pregar isso mesmo? Já não tinha nem papel para anotar, nem nada. A mensagem entrava, parecia que eu via aquela coisa em forma de uma onda de água, com palavras entrar dentro de mim. E aquilo se traduzia uma mensagem dentro da minha mente. Eu dizia, meu Deus, é para pregar isso? Não vai ficar ninguém na igreja. Mas se é para pregar, o senhor pode contar comigo. Eu sabia que era o sinal, e eu ficava tonto. Então, assim como aconteceu comigo, também acontece com outras pessoas. Elas recebem a voz da restauração, elas ficam em parafuso. Não, será que isso é verdade? Imagina um pastor da Assembleia ouvir a voz da restauração. Aonde que ele vai ter humildade ou vai suportar o impacto de dizer, epa, eu não sou mais pastor. Eu vou sentar no banco da restauração e ver o que Deus tem para mim. É muito impacto, é muito difícil. Nós sabemos que é muito difícil e são turbinadas que assustam, né? Imagina eu dizer que não reconheço pastores das assembleias, não reconheço pastores da Batista. As pessoas se escandalizam, irmão. Mas a voz da restauração só reconhece restaurador. Não reconheço mais ninguém mesmo. Não reconheço. Pastores de outras denominações já entraram aqui e sentaram. Enquanto eles mantiveram o título deles de pastor, eu não troquei nenhum assunto com eles. E nenhum deles abriu mão, e nenhum dos que não abriu mão, todos dos que não abriram mão, simplesmente ficaram esquecidos até ir embora. Entendeu? O Diego está aqui, ó. Diego veio como pastor da Universal. Chegou aqui e nunca disse que era pastor da Universal. Um dia, depois sei lá de quanto tempo, só viu o Diego entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Depois de tanto tempo, ele veio dizer, pastor, eu sou ex-pastor da Universal, fui pastor tal, mas já abandonei isso, já larguei isso. Está aí caminhando, meu irmão, vendo o que Deus tem para ele. Então, você dizer que não reconhece um pastor de outra denominação, por quê? Porque se a igreja caiu, é porque ele não cumpriu o papel de pastor dele. Então ele não é pastor. Essa é a visão que eu tenho. Essa é a visão que me foi dada. Imagina, uma mulher pastora. Eu dizer, o quê? Mulher pastora? Só se for no inferno. Hã? Uma turbinada dessa da voz da restauração, isso destrói todo mundo, isso acaba com qualquer amizade. Mulher pastora? Só se for no inferno. O Cristo da Bíblia que eu sirvo não chama a mulher para pastorear. O quê? Isso é uma pancada muito violenta.
Eu acredito que é isso que esse sonho do sermão aí esteja mostrando, né? Tem mais alguma coisa? Não. Alguém aqui? Temos aqui. Pastor, não sei se o senhor pode esclarecer em relação a esse papel, a esse sonho. Eu queria entender uma coisa. A gente vê aí que parece dar a entender a obstinação da pessoa em querer estar numa situação que ela não foi chamada para isso. Sabemos que, eu não sei se está certo ao ponto da pessoa estar tão obstinada, de Deus até permitiu o erro dela. O senhor acredita que nessa situação aí, Satanás encheu o coração dessa pessoa, isso aí usou o livre-arbítrio dela mesmo de tentar ter uma posição que eu acredito que ela tenha tentado achar que, eu vou almejar estar ao lado do pastor e vou me projetar no ministério. Isso aí foi uma livre-arbítrio ou foi Deus mesmo permitiu o engano dessa pessoa? Eu acredito que foi simplesmente o livre-arbítrio. O orgulho, a vontade de ser destacada, entendeu? De, sei lá, de repente ser vista como que estivesse acima de outras pessoas. Acho que foi o orgulho mesmo, a vontade de se destacar que se transformou nessa obstinação aí sem nenhum sentido, né? Então, essas coisas não funcionam, irmão, não funciona. Onde Deus opera, isso não funciona. Isso pode funcionar em outros lugares, mas aonde Deus está operando, essas coisas não funcionam, exceto se não para a condenação à própria rebeldia, né? Alguma coisa mais? O pastor mencionou José, e nós vimos aí várias fases da vida de José, né? Até quando ele está lá na casa servindo ao Senhor, quando a esposa dele o convida para que se deite com ele, né? E ele foge. Então, a pergunta é o seguinte: embora Deus não esteja em todas as circunstâncias, mas Deus usa determinadas situações para nos fazer cumprir o seu propósito na nossa vida. Sim, Deus usa todas as situações, né? A Bíblia diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Nós não podemos nos desviar da fé, da confiança, dos princípios e preceitos de Deus, exatamente como José, que tinha tudo para dizer: Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, sou forasteiro e peregrino, minha vida é de escravo, nunca mais vou sair dessa situação. Não, ele permaneceu guardando os preceitos de Deus, de modo que Deus pôde realizar uma obra com ele. Onde ele colocava a mão, prosperava, porque Deus estava. Mas se Deus estava com ele, é porque ele sustentava ainda a fé no nome de Jeová, o Deus de seus pais, e os preceitos de Deus. Como que eu posso acreditar que José guardava ainda todos os mandamentos de Deus? Ora, quando a mulher de Potifar veio para seduzi-lo, e ele saiu correndo, largando a sua capa. Então, os preceitos de Deus estão na vida daquele homem. Automaticamente, Deus está na vida daquele homem. Então, é assim que as coisas vão acontecendo. Tudo se cumpre a seu tempo, na hora certa, mas tem promessas que demoram um pouco mais. Tem promessas que são rapidinho, irmão. Você ouve de Deus hoje, amanhã a coisa está acontecendo. Tem outras que você ouve de Deus hoje e vão se cumprir 10 anos depois. Tá? Um dia Deus falou para mim, Deus começou a falar de muitas maneiras. Olha, homem, Deus tem uma grande obra na tua vida. Aí, tá bom. Passou-se o tempo. Quem falou isso foi um irmão do seminário, que falou para mim: olha, meu irmão, vou te dizer uma coisa, varão. Deus tem uma grande obra na tua vida. Uma grande obra, uma grande... Tá bom. Um dia eu fui para um retiro com alguns irmãos de outra igreja. Aí uma irmã olhou para mim, e daqui a pouco virou e falou assim: olha, Deus tem uma grande obra na tua vida. É uma obra tão grande que é engraçado. É como se ela mostrasse o rastro dela, mas eu não consigo ver o fim. Eu senti um impacto na hora que ela falou aquilo. Tá bom, estou caminhando. Um dia eu fui numa igreja, a vida traz suas lágrimas também, e eu estava mal, e fui numa igreja onde eu sabia que tinha um profeta. Fui numa igreja. E quando eu cheguei naquela igreja, essa é aquela história que eu conto para os irmãos. E aquela irmã falou: irmãos,
essa tarde eu vinha no ônibus, quando eu soltei do ônibus, Deus falou que ia trazer um jovem nessa igreja, porque Deus tem uma grande obra na vida desse jovem. Você aí, Ivan, Deus tem uma grande obra na tua vida, e é uma grande obra que vai acontecer no meio dos teus. Eu sempre morei aqui, meu irmão, minha parentela está toda aqui. Uma grande obra que vai acontecer no meio dos teus, e é uma grande obra, irmão. A igreja parece que, não sei, não era mais igreja, era uma coisa diferente. Todo mundo queria olhar para trás para ver para quem aquela palavra estava sendo dada, porque o impacto dentro da igreja foi violento. E eu estou caminhando. Desde que eu ouvi a primeira frase, varão, Deus tem uma grande obra na tua vida, até que essa grande obra começasse a acontecer, passaram-se 10 anos. E os profetas levantavam, Deus tem uma grande obra na tua vida, come Bíblia. Deus tem uma grande obra na tua vida, come Bíblia. E era o tempo todo isso. Come Bíblia, come Bíblia, come Bíblia. Estou eu comendo Bíblia. Deus tinha uma grande obra. Agora, quantos esperam 10 anos por uma obra? Né, irmão? Quantos esperam? As pessoas têm pressa, as pessoas querem destaque, as pessoas são orgulhosas, as pessoas são vaidosas, são prepotentes. Elas querem aparecer, elas não querem servir a Cristo, elas querem aparecer. Eu nunca quis aparecer. Vim a cargo da igreja, não, irmão, não quero cargo não. Não, irmão, você vai ter o teu nome redigido na ata. Mas que besteira, meu irmão. Quem quer ter um nome redigido numa porcaria de um livro? Não, irmão, tu vai ter o nome redigido na ata, vai ser reconhecido na diretoria da igreja. Os presbíteros vão orar por você, mas eu não quero nada disso, só quero servir a Cristo. Não quero carro. Se alguém precisar de ajuda, é só me chamar. Enquanto outros estavam lá, ó, pancada para cá, pancada para lá, ofensas e mais ofensas, um querendo denegrir o outro para que o outro não assumisse cargo, e eles querendo o nome de que tinha cargo. Inúteis, não faziam nada, e eu sem nome na ata, era eu que carregava os fios do equipamento de evangelismo, era eu que botava tudo no carro, era eu que carregava instrumentos, era eu que suava a camisa, era eu que chegava na igreja desgastado, arrebentado, de tanto trabalhar, enquanto eles tinham cargo, eu tinha as obras. Ninguém será galardoado por cargo, mas será pelas obras. Então, meu irmão, muita gente não quer servir a Cristo, muita gente quer o seu nome em destaque, muita gente quer ser visto à frente de igreja, sabe? É isso que muita gente quer. Servir a Cristo é outra coisa diferente. Quem quer servir a Cristo quer ver o nome de Cristo exaltado, mas quem quer servir a si mesmo quer o seu próprio nome exaltado. Foi o que aconteceu, por exemplo, nessa historinha aqui, de gente marcada para a desgraça. E diz se eu estou com pena. Estou bem feito. Estou morrendo de pena. Alguma pergunta, irmão? Não? Tem? Não? Então vamos encerrar. Agradecer a Deus. Lugar de brincar não é na igreja do Deus vivo. Jesus deve ter sorrido, mas a Bíblia relata que ele chorou. A obra é séria, meu irmão. A obra arranca lágrimas. A obra não é para qualquer um. A obra é desgastante. A obra é para gente que tem vontade. Gente que diz, Senhor, se tu me sustentar vivo, eu não largo esse arado. Eu vou até o fim. Eu sou assim, irmão. Enquanto eu estiver de pé, hoje antes desse seminário eu tive que cair na cama 15 minutos. Eu não estava me aguentando em pé. Caí na cama 15 minutos e vim aqui. No último seminário, irmão, saí daqui 11 horas da noite. O seminário terminou 9h30, né? Eu saí daqui 11 horas da noite. Pessoas queriam conversar, pessoas queriam contar coisas, pessoas... Sabe, irmão, eu sou incansável. Eu trabalho. Eu não me dou por vencido, nada disso. Mas tudo que eu faço, meu irmão, não é para o meu nome. Todas as igrejas por aí... Quando você passa na porta lá, está escrito assim, ministério não sei das quantas, das quintas, das segundas, pastor fulano de tal. Tá bom, tudo bem. Estamos há 15 anos aqui, eu ainda não coloquei o meu nome lá fora.
Também quando eu botar vai ser uma placa de LED. Entende, irmão? Você tem que entender isso. Qual o seu objetivo? Se o seu objetivo é ver Cristo Jesus glorificado, tu vai herdar a mesma glória que ele. Porque ele falou, aquele que vencer vai se assentar comigo no meu trono. Mas se você quer o teu nome glorificado, você vai herdar a mesma glória que o diabo herdou. E vai para o mesmo lugar que ele. Isso é fato, então não precisa você mentir. Você quer ser exaltado? Fale a verdade. Quer ser engrandecido? Viva a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, tentar enganar um sacerdote, meu irmão, é assinar a sentença de morte. Tentar enganar um sacerdote é assinar a sentença de morte. Quem faz errar um sacerdote, faz errar milhões. E se você não viver alerta, o que foi? Peraí, deixa eu orar. A resposta é essa. Profecia? Peraí, deixa eu ver se é verdadeira. O Espírito Santo disse que não é? Não é. Disse que é? É. Se não, meu irmão, puxa, é muito fácil cair, difícil é ficar de pé.